E continuamos a nossa leitura do livro Lírios de Esperança, psicografado por Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito de Hermance Dufour. Vemos no Livro dos Espíritos, na questão 534. Será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização de nossos projetos parece encontrar obstáculos? Resposta. Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução de vossos projetos. Muitos influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Pois mesmos vós constituís em vossos maus gênios. É ensinamento. Vamos hoje à lição 12, nossas obras. Selena, por sua vez, aguardava com ansiedade o momento de sua visita ao centro espírita, que dirigiu na cidade mineira. Sua visita à reunião de transferência da diretoria seria sua primeira excursão no plano terreno. Ali a vida a esperava com preciosas lições. Antes de partirem, Dona Modesta sentenciou-lhe: Filha, como te sentes ante a perspectiva da visita? Apreensiva. Estranha-me a minha reação, pois, até então, outra coisa não desejava, senão fazer essa visita. Agora, parece-me que o peito carrega sua dor. Carrega uma dor, uma angústia. Muito estranho. Seus sonhos, como têm sido? Tenho sonhado muito com Angélica, minha substituta. Nela encontro minha esperança da continuidade das obras deixadas na terra. Orientei-a com farta dose de conhecimento e experiência para esta hora. Por outro lado, meus sonhos dão-me a impressão de que ela está atrás de uma grade e não consegue chegar até mim. Isso me aflige, e quando acorda tenho a nítida sensação de separação, de impossibilidade de chegarmos uma à outra. Compreendo. Creio que seja saudade, apenas isso. Talvez, Selena, talvez, exclamou Dona Modesta, que sabia com detalhes o que acontecia. Possuindo a bondade e a consciência pacificada, Selena não apresentou nenhuma dificuldade na volitação. Acompanhada por Dr. Inácio, Dona Modesta e uma equipe de defensores chefiadas por irmão Ferreira, servidor incansável de nossa casa de amor, seguimos para a capital mineira. O coração de Selena encontrava-se quase incontrolável com a oportunidade. Nas imediações do bairro singelo, onde se localizava a organização doutrinária, todo o grupo passou automaticamente por um processo de adensamento vibratório. Era como se andássemos no solo terreno e respirássemos o oxigênio. As criaturas nas ruas faziam seu percurso alheio à nossa presença. Paremos por aqui, orientou Dona Modesta a algumas quadras do local. Como está a situação, Ferreira? Vossa mercê se cuide, minha patroinha. Nada tá fácil por estas bandas, respondeu o irmão Ferreira com seu típico palavreado de sotaque nordestino. Mantiveram o cerco? Os cabras se arrupiaram de vez e montaram guarda. Não tem quem entre lá. Selena, atenta ao diálogo, mostrou-se preocupada, sem entender o ocorrido. Seguimos a pé depois de orarmos em conjunto. Dona Modesta, a par de tudo, preveniu. Selena, procuro manter toda a tranquilidade em seu íntimo. O êxito depende da sua atitude. Temos algum problema? Temos. Ao chegarem à construção, uma casa bem cuidada e pequena, vislumbraram uma cena dantesca. O centro estava totalmente rendido na mão de astuta falange da maldade. Alguns seres estranhos, que mais lembravam anões gordos e totalmente esbranquiçados, estavam no portão de entrada. Tinham a pele gordurenta. À distância, pareciam pedras que exalavam desagradável odor.
Vigias por todos os lados, armados como bandidos prontos a atacar. Uma cerca, feita de peças estranhas retorcidas como metal, continha um símbolo da suástica em cada mourão. Dela partiu uma irradiação pestilencial. Notava-se que a luz partia de dentro da casa espírita em direção ao alto. Entretanto, não esparramava-se pelas paredes, verticalizava-se como se fosse soprada por forte vento para cima. A oração feita pela diretora mantinha uma conexão com outras esferas. A luz não era percebida pelos capangas. Ampliando o poder mental, pudemos antever Angélica, possível continuadora das iniciativas de Selena, conduzindo a reunião. Dona Modesta, a senhora vai deixar esse grupo infeliz aqui? Externou a ex-dirigente. Pouco posso fazer, minha filha. Certamente querem prejudicar a transferência da diretoria. Não tenha dúvida, Selena. Observe e mantenha-se em prece. Vou entrar sem que me percebam. Vamos. Não, Selena, você não poderá. Não poderei? Se passar daqui, eles terão conhecimento da nossa presença. E então teremos um prejuízo real para a tarefa em curso. E como vou acompanhar a reunião? Você ouvirá tudo. Espere aqui. Dona Modesta entrou sem dificuldade, sorrateiramente. Dotada de largo poder mental, furou o bloqueio vibratório sem alarde. Dentro da casa espírita, instalou o pequeno componente condutor da mesa, e Selena, lá fora, passou a acompanhar através de um aparelho semelhante a fone de ouvido. Olhe só que tecnologia, gente! Após a prece, Angélica pronunciou: Irmãos, hoje temos árdua tarefa pela frente. Um novo momento para esta casa de Jesus. Selena, nossa devotada ceareira, foi colher os seus frutos no além. Nossa reunião visa analisar sua substituição e os novos planos para as tarefas. Selena exultou com a referência e por ouvir a voz de Angélica. Todos sabem que nossa companheira abrilhantou os serviços desse celeiro de bênçãos, prosseguiu Angélica. Ninguém, porém, desconhece os efeitos de seu temperamento controlador, em razão de algumas decisões excessivamente fortes, com as quais nenhum de nós nunca concordou. Nessa altura, Dona Modesta tomou o pequeno microfone e orientou a ex-dirigente, que mantinha-se calma. Creio, a menos que esteja equivocada, que Selena foi respeitada e obteve o tributo da amizade de todos nós, mesmo com tais discordâncias. Sua rigidez, entretanto, não ensejou que pensássemos livremente no serviço do Cristo, e sim em pontos de vistas pessoais. Ainda que nesta condição, realizamos abundantemente. Contudo, proponho nesta hora uma decisão de coragem e fidelidade a Jesus, a quem realmente muito devemos. Proponho duas medidas básicas e desafiadoras que constituirão nos alicerces de muitos outros caminhos. Primeiro, a administração em grupo e segundo, a reativação do serviço de intercâmbio extinto por Selena, em razão de sua visão sobre a mediunidade. Selena se mostrava apática com o que ouvia. Ímpetos agressivos nasceram em seu coração. Dr. Inácio postou-se ao seu lado, segurando-lhe o braço no intuito de evitar o pior. Angélica, apesar da firmeza, falava com ternura e autenticidade. Sua fala ponderada, entretanto, ofendia sofregamente a ex-presidente, que não resistiu ao teste manifestado. Falsa! Sua falsa! Dirigindo-se a Angélica. Sossegue, Selena, sossegue ou pode estragar tudo, alertou o doutor Inácio. Estragar? Mais do que ela está estragando? Que vontade de arrumar um médio nessa hora e lhe mandar um recado. Que raiva, meu Deus, eu não acredito no que ouço. Tomada de ira, ela gritou aos brados descontroladamente. Que espécie de pessoa é você, Angélica? Pode me ouvir, sua... Isso é hipocrisia? Que adiantou tanto amor a essa casa para ter a sua traição? Falsa! Falsa! A reação não podia ser pior. Os vigias escutaram a fala amarga de Selena e armaram-se para lutar. Procurem, procurem, temos intrusos. Escutei algo nas redondezas. Sinto o cheiro de anjos no pedaço. Avisem os demais que estão no trecho. Chamem reforços. Uma algazarra se estabeleceu. Selena,
já sem controle, entrou em crise mental de revolta e medo, similar aos efeitos da síndrome do pânico. Mãos suarentas, batimento cardíaco acelerado, tremores, foi retirada às pressas para o hospital, com baixíssima pulsação energética a ponto de desfalecer. Irmão Ferreira, como se já previsse o incidente, tomou as providências para proteger o andamento da reunião. Os capangas reforçaram a guarda, mas não vendo ninguém, aquietaram-se. Já no hospital, acomodada em leito apropriado, na mesma ala restrita que Marcondes ficou alguns dias antes, encontrava-se adormecida e ainda muito agitada. As mãos fechadas esmurravam a cama, requerendo correias de contenção. Rosângela, a enfermeira da ala, Dona Modesta e Dr. Inácio acompanhavam o desenrolar do quadro. 30 minutos se passaram sem respostas desejáveis. A paciente entrou em regressão espontânea. Depois das mãos contidas, foi a vez dos pés, que também foram presos com amarras. Babava e respirava a longos haustos. 60 minutos. Em uma espécie de transe profundo. Selena começou a balbuciar algumas palavras em diferente língua. Era um francês fluente e claro. Dona Modesta, dotada de xenoglosia no tempo, traduzia com facilidade. Qual o seu nome? Interrogou Dona Modesta. Condessa Pirret. Em que ano estamos? 1573, um ano depois da matança assassina. Matança? São Bartolomeu. Em que país? França. Estou em Paris dos católicos, o reinado do Papa Gregório XIII. Por que dos católicos? Deus está conosco. E o que acontece com você nesse momento? Estou no calabouço amando dos Médicis. São traidores e interesseiros. Sou das últimas vítimas de Carlos IX, o mais vil e fraco dos reis franceses. Minha própria filha traiu-me. Quem? Elise Pirret. Tentei poupá-la das atrocidades da corte. Em vão. Ela traiu-me para se ver livre de mim, do meu controle. Não sabe em que mãos vai acabar. Pobre Elise. Por que foi presa? Catarina, rainha-mãe, detesta-me. E o que você fez a ela? Roubei-lhe o marido. E o que faria novamente? Amava-o. Odeio Catarina. Odeio a religião. Odeio a religião protestante. Gosto do povo. Detesto os rituais. São falsos. São falsos, falsos, falsos. Selena entrou em convulsão monodeísta. E não cessava de repetir a expressão. Dr. Inácio propôs a sedação. Não se podia fazer muito por agora. A fixação em recordações estava na periferia dos fatos. Necessário que o quadro mental apresentasse uma melhora. Não basta regredir ao passado quando se tem objetivos terapêuticos. O importante é detectar emoções essenciais, vivências interiores que servem de grilhões e o principal, desatar os nós afetivos. Sob observação contínua, foi levada ao posto próximo, permaneceria sob vigilância redobrada. Seria submetida a uma regressão mediúnica induzida quando passadas 24 horas. Dona Modesta receber-lhe-ia o inconsciente profundo, o corpo mental de Selena, para tratar-lhe as raízes de seu drama. Medicada a contento, ela adormeceu. Saindo dos aposentos, já com a hora avançada, Dr. Inácio e Dona Modesta tratavam um diálogo descontraído sobre o assunto. Estavam exaustos, mas não perdiam bom ânimo. Inácio, que dia abençoado! Exclamou Dona Maria, já um tanto defasada das lutas do dia. Eu diria endiabrado. Os homens na terra não imaginam o que seja essa rotina. Dar sem receber, dar por amor a realizar. Quantos não terão extensas lutas por essa lição neste outro lado da vida? Inclusive os espíritas, é verdade. Estamos há exatas 15 horas em tarefa contínua. Só hoje visitei por 3 vezes a Terra. Não reclamo de nada, mas se tivesse meu cigarrinho de volta, acho que trabalharia mais 15 horas sem mau humor. Inácio, essa é a luta da qual estamos falando. Despojar-se dos costumes humanos. E ainda tem espíritos achando que somos espíritos superiores. Se Deus nos perdoou por isso, há de perdoá-los também, brincou Dona Modesta. Deus sim,
Eu, nem tanto. Ainda hoje, realizei consulta em meu gabinete de um desses dirigentes que mais gostam de uma mesa que de gente, velho companheiro das adjacências de Uberaba. E imagine o que ele queria. O que, Inácio? Que eu ficasse lhe fazendo sala, batendo papo, como fazem os mentores, disse ele. Disse também que estava muito feliz em estar onde estou, porque isso é sinal de superioridade. E como estava muito cansado na reencarnação, adoraria descansar alguns dias ao meu lado. E você, naturalmente dispensei-o, como faço com qualquer pessoa iludida o bastante para ter essa miopia moral. Ei, Inácio, o que disse a ele? O de sempre. Descansar depois da morte é coisa de carola e velho. Os dois riram incontidamente. Realmente, há muita ilusão. Houve outro, um desses enciclopedistas espíritas que leram tudo sobre a doutrina e ainda zombou de mim um dia desses. Passava por um corredor já cansado, com um humor pior que o habitual, depois de quase 20 horas de trabalho. E sabe o que ele me disse? O quê? Doutor Inácio, que cara é essa? Até parece que o senhor está cansado. Espírito superior não cansa, viu? Aprenda a usar a sua mente. E você? Eu lhe dei o troco merecido. Disse a ele que não estava cansado. Estava arrependido de ter morrido. Deveria ter ficado na terra uns 1000 anos para não encontrar mais com religiosos. No sanatório espírita de Uberaba, pelo menos, essa segurança eu tinha. Não era obrigado a ligar com tricas e futricas do movimento doutrinário. E ele? Ele ainda me perguntou se tinha algo me incomodando. E você, naturalmente? Debochou Dona Modesta. Naturalmente eu me calei, porque se falasse naquela hora, seria um desastre. Se contássemos nos livros, realmente nossos irmãos teriam dificuldade em acreditar sobre a realidade desse momento. Veja só o estado dos meus cabelos. Coisa horrível, meu Deus. Olhe a cor do meu guarda-pó. E passou as mãos sobre os dejetos secos, expelidos por Selena e vários outros atendimentos daquele dia. Quem imagina que também cansamos e precisamos do sono e dos aparelhos de recomposição energética? A grande maioria imagina-nos dotados de superlativo poder mental, capaz de tudo providenciar num passe de mágica. Usar a mente. Pensam que, ao morrer, tudo se resolve com a mente, como se ela se soltasse do cérebro e passássemos a ter asas na cabeça, completou Dr. Inácio. É por aí, Inácio. Ao imaginar uma vida espiritual angelical, o homem adormece nas visões religiosas e estabelece um falso dimensionamento sobre a erraticidade. Não bastasse isso, e quando chegam aqui ainda querem mudar o que Deus criou. Adoram dar pitacos e sentem-se os donos do pedaço. Donos do pedaço, expressão humana que cabe bem na história de Selena. A senhora estudou a ficha com mais atenção. Temos uma incisão anímica? Não há outra saída. Dentro de 24 horas, faremos uma varredura no inconsciente. E quando a senhora acha que Marcondes e Selena poderão saber da história, na hora certa acontecerá, Inácio. O destino, enlaçando almas até no plano espiritual, quem diria? Mais uma para aqueles que julgam ter a chave do céu. Se a reencarnação é palco de laços de afeto e desafeto, a imortalidade é o camarim, onde os homens carnais se despem das fantasias, das ilusões, para que olhem como devem no espelho da realidade. Uai, disse Dona Modesta como uma típica mineira. Viu o poeta, Inácio? Não, Dona Modesta, foi apenas uma crise psiquiátrica. O bom humor permanente, a despeito do cansaço, não roubava nunca daqueles dois a chance de debocharem das mais sérias e profundas questões da vida. Essa característica, pertinente a ambos, era-lhes medicação de refazimento. Vamos descantar, Inácio, pois afinal de contas, temos horário a cumprir e quem dar satisfações amanhã bem cedo. Vejam só que interessante, não é, meus amigos? A vida lá é muito mais atribulada que a nossa. São mais compromissos e sabedores que são desses compromissos, cumprem-os. Mas vamos às observações que eu pude fazer. Vimos as consequências do descontrole emocional de Selena. Ela, que nos parecia tão equilibrada,
quando percebeu como era vista no grupo, se transformou. Selena, já sem controle, entrou em crise mental de revolta e medo, similar aos efeitos da síndrome do pânico. Relembro sempre que os textos em amarelo são cópias do original. É preciso que sejamos realmente um grupo fraterno. Ouvir-nos, uma casa espírita não é um quartel, mas é uma casa de irmãos. 2. Podemos entender as consequências dos sentimentos mal dirigidos. Selena não aceitou as diretrizes da substituta. Ainda sentia ser a dona do centro que conduzia de modo ditatorial, e seus sentimentos de posse desencadearam sentimentos negativos que a levou ao passado, onde esses sentimentos eram ainda mais intensos. Não mudamos muito do que já fomos. Apenas a sociedade e a cultura nos tolhe ligeiramente as tendências que temos. Na primeira oportunidade de pressão, nos revelamos. A paciente entrou em regressão espontânea. Terceiro item. Vimos pela conversa entre Inácio e Modesta que a vida nos planos espirituais tem as mesmas exigências dos planos físicos quanto às atividades que nos dedicamos. Compromissos, deveres, responsabilidades. Mudam os objetivos e funcionalidades. Conhecem razões de comportamentos e atitudes que todos temos desse nível de evolução que estagiamos. Essas informações podem nos ajudar a buscar crescimento e amadurecimento, para melhor nos posicionarmos quanto ao presente e ao futuro. Meus queridos, é importante que a gente tenha em mente o quanto lemos aqui, para nós não repetirmos essas atitudes. Sabedores que agora somos dessas consequências, podemos a partir de já modificar-nos, entender que não somos donos de nada, não somos donos de ninguém e não temos a verdade. Nós não sabemos nada. E o entendimento dessa autoignorância é fundamental para que possamos aprender, não é verdade? Fico por aqui, esperando ansiosa pelas informações que vocês possam me dar, o auxílio que possam me dar, seja por e-mail aqui anotado, seja na área de comentários do próprio YouTube. Um abraço a todos e até nosso próximo encontro.